aqui um trenó de velocidade. Se encontra na internet, é uma chapa toda fechada, né? Então eu tenho um cliente que volta e meia eu faço alguns serviços para ele. Ele tem uma academia, CrossFit, e ele essa semana me pediu se eu conseguiria fazer um trenó desse, né? Então eu fiz esse protótipo aqui, eu vou levar para ele, ele vai testar ele por uns dias lá, semanas, não sei. E se ele achar que é conveniente, então eu vou fechar com ele o negócio para produzir alguns. Eu vou mostrar um pouquinho melhor, um pouco mais de perto, visualizar um pouco mais de perto para vocês qual o material que foi feito e como foi feito, ok? Então ele me mostrou um vídeo, sim, de algo que ele achou na internet, contudo o custo era muito alto. E ele me pediu, ou perguntou da possibilidade de fazer algo com um custo um pouco menor. Então a solução, a princípio, a solução inicial foi a que eu apresento aqui. Ele é um trenózinho com 45 graus de inclinação aqui na frente. E aqui tubo de 20, com 1,20 milímetro de espessura aqui, ou chapa 18, como queiram, né? Aqui um tubo de 20, esse tubo de 20 e esse tubo de 20, aqui 40 centímetros. Aqui, nessa extensão, um 20 por 30, com 60 centímetros. Então 40 por 60. Aqui é um aço de 10, soldado aqui, soldado do lado de dentro, soldado aqui embaixo, justamente para que isso fique reforçado, porque a princípio vai ser posto um gancho aqui com uma cinta até na cintura do atleta, e esse atleta ele vai puxar esse trenózinho com os pesos, né? Então aqui é um tubo de meia, de 20, né, como queiram. É uma paredezinha um pouco mais grossa, 2 milímetros, soldado no 30 por 20, transpassado, né? Soldado por baixo, né? Transpassa ele, solda aqui por baixo, para um pouquinho para dentro, para não atrapalhar a evolução do trenó. Soldado por cima e soldado no 20 por 20, ok? Então, todas as travessas elas são soldadas totalmente em todos os lados, porque isso precisa ser reforçado. Não sei a quantidade de peso que eles põem aqui, isso ele não me especificou, porém esse trenózinho ficou com 3,2 kg, então ele tem já um peso de 3,2 kg. E agora é isso aí, vou entregar lá para ele, hoje à tarde, e aí vai para os testes. Se funcionar, a gente vai negociar alguns, talvez 3 ou 4 desses. Eu creio que sim, eu creio que a questão mais é a estética, porque normalmente esses trenós eles são uma chapa inteiriça, mas tem que ser uma chapa de meia, uma chapa de 5 milímetros de espessura no mínimo, com essas curvaturas que eu não faço aqui porque ela é feita em máquina. Então uma curvatura de 45 graus numa chapa dessa, daquela de 5 milímetros, tem que ser feita em uma outra máquina, eu não faço aqui. Então o custo de fato não seria tão menor. Aqui a gente utiliza por muitas vezes até alguma sobra de algum projeto que foi feito, porque sempre em todo projeto sobra algumas pontas, né? Então não é lixo, são pontas de tubo novo que vão ficar guardados até um projeto menor aparecer. Como demonstração, o produto já foi feito, peguei aqui um 30 por 50 e fiz um corte reto na policorte industrial. Aqui eu fiz um corte em ângulo com essa esmerilhadeirinha. Daqui aqui eu medi 5 centímetros mais 1,5 até aqui. Depois o que faz? Dobra. E vai dobrar um pouquinho mais aqui na hora de solda. Ó. A medida é aqui. A solda foi aqui, a medida aqui, então 5 centímetros mais 1,5 para fazer o corte. E ele fica então nesse ângulo do trenó, ok? É um corte simples, para quem já trabalha com isso é um corte simples. Isso aqui se enche com solda depois, né?
Dá, claro, na hora de fazer o trenozinho, fazer um corte um pouquinho mais inclinado aqui para essa diferença ela não ficar tão grande, mas dá para fazer com solda tranquilamente. Aqui quando dobra fica um pouquinho mais baixo, mas também vai ser preenchido com solda, vai ficar bem reforçado. Creio que aquilo que eu queria demonstrar seria isso.